vocês? Então, a gente vai para mais uma aula. E antes de começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Não para o canal crescer ou algo do tipo, mas sim para pedir para vocês para se inscreverem, porque sempre que eu colocar outras aulas, vocês vão receber a notificação e saber que tá tendo aula nova. E para outra coisa, estamos com o planejamento de fazer live para vocês poderem estar em contato direto com a gente, tirando a dúvida de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida da atividade que foi feita, a gente abrirá uma live e aí vocês poderão conversar com a gente, tirar as dúvidas, perguntando e a gente respondendo as dúvidas. E é isso, e a gente vai lá. A nossa aula de hoje é sobre pronome possessivo e pronome demonstrativo. O que é o pronome possessivo? Pronome possessivo é tudo aquilo que indica posse. Essa régua é minha. Então, eu tenho o pronome eu e tenho o minha, que é o possessivo de eu. Então, é tudo aquilo que indica posse para alguma coisa que pertence a alguém do discurso. Primeiramente, a gente vai ver quais são essas pessoas do discurso. São as pessoas do pronome normal. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Porém, a gente tem o possessivo desses nomes. Quais são? O do pronome eu é o meu, minha, meus, minhas. Do pronome tu vem o teu, tua, teus, tuas. Ele e ela. Seu, sua, seus, suas. Do pronome nós. Nosso, nossa, nossos e nossas. Do pronome vós. Vossos, vossa, vossos e vossas. E eles e elas vão ser o mesmo do pronome ele e ela, do singular. Então, a gente vai ter esses pronomes do singular e do plural, e eles vão estar com... essa sequência deles vão ser o possessivo. Como assim? A gente vai começar com um exemplo. O exemplo que eu vou dar. Vendi meu celular. Quem vendeu? Eu. Então, eu tenho o meu, que é um pronome possessivo, no pronome eu, quando eu falo meu. Se eu falo compraste tua casa, a gente tem o tua, que é do pronome possessivo teu. Então, a gente tem o possessivo tua do pronome teu, ou do pronome tu. Vendemos nosso carro. Quem vendeu? Nós. Nós vendemos. Então, a gente tem o nosso, que é o pronome possessivo do nós. Vocês podem perceber que os três exemplos tem o meu, tua, nosso. Os três, eles indicam posse. Então, meu celular, tua casa, nosso carro. Então, esses substantivos, esses pronomes, eles vão estar indicando posse de alguma coisa. O pronome possessivo, ele determina... Quando o pronome possessivo determina mais de um substantivo, ele tem que concordar em gênero e número. Como assim? Ele tem que concordar com o substantivo mais próximo dele. Quando eu tenho a frase bem assim, vou lavar meu tênis e bolsa. O meu, ele tá concordando com o substantivo o quê? Com o substantivo tênis, porque é o substantivo mais próximo dele. Porém, se eu mudasse e falasse bem assim, vou lavar minha bolsa e tênis, o pronome possessivo teria que mudar. Por mais que continue relacionando ao pronome eu, ele tem que concordar com gênero e número, ou seja, tem que concordar com gênero, o meu de tênis concordando com masculino e o minha concordando com bolsa, que é feminino, porque é o mais próximo. A gente então tem que concordar com o substantivo mais próximo. Só que a gente também tem que tomar cuidado com a ambiguidade, porque pode existir ambiguidade no caso do pronome ele e ela, eles e elas. Ou seja, quando usa seu, sua, seus e suas, ele pode ocorrer uma dupla interpretação. Como assim? A gente vai usar um exemplo para vocês entenderem melhor. Se eu falo bem assim, a professora proibiu que o aluno utilizasse seu corretivo. Mas esse corretivo é da professora ou do aluno? A professora proibiu que o aluno usasse seu corretivo. A gente tem essa ambiguidade, porque a gente não sabe se o corretivo é da professora ou do aluno. Como é que a gente faz para mudar isso? Esse caso é bem simples de resolver. Basta a gente substituir esse pronome possessivo adequadamente. A gente vai substituir ele por dele ou dela, para a gente poder ter a certeza se é dele, se é do aluno ou da professora, se é dele ou dela. Então, no caso, a frase vai ficar bem assim, ó. A professora proibiu que o aluno utilizasse o corretivo dele. Se tem dele,
Então, a gente está concordando com o aluno. Então, a gente já sabe que o corretivo é do aluno. Agora, se eu poderia falar assim, a professora proibiu que o aluno utilizasse o corretivo dela. Então, a gente vai saber que o corretivo não é do aluno, e sim da professora. Então, o pronome possessivo é isso. É o que utiliza, o que determina, indica posse. Então, é posse de alguma coisa. Então, no caso do dele e do dela, isso é para não ocorrer ambiguidade. E em relação ao pronome possessivo, é isso. A gente já viu agora o pronome possessivo, agora a gente vai ver o pronome demonstrativo. Se o possessivo é o que indica posse, o possessivo, o demonstrativo, ele vai indicar um lugar, onde uma coisa ou pessoa se encontra em relação à outra. A gente tem 3 tipos: o espacial, o temporal e no discurso. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês de cada um. Primeiramente, a gente vai estar usando o espacial. Um exemplo de uma frase é: vendo esta bicicleta. Se é essa bicicleta, então essa aqui. Essa vai estar relacionada com aqui porque é essa bicicleta. Ou seja, está perto de quem falou. No caso, aqui perto de mim. Agora, se eu falo bem assim, vendo essa bicicleta, o essa vai estar indicando perto da pessoa com quem eu estou conversando. Então, aí, essa vai estar ligado aí. Se eu falo vendo aquela bicicleta, então é aquela bicicleta relacionado com lá. Não tá perto nem de mim, nem da pessoa que eu tô falando, tá distante de nós dois. Então, esse vai ser os pronomes possessivos relacionados os pronomes demonstrativos relacionados ao espacial, relacionado ao espaço. Agora, se eu falo bem assim, agora a gente vai entrar no temporal. Se eu falo, esta semana está sendo incrível. Essa semana é o que a gente está vivenciando agora. Então, o pronome demonstrativo esta é da semana agora. Essa vai estar relacionado ao pronome demonstrativo temporal, do tempo. Agora, se eu falo, essa semana que passou foi muito difícil, eu faço referência a uma semana passada, uma semana que passou, ou seja, é um passado próximo de mim, porque é uma semana que passou, mas ela ainda está próxima. Agora, se eu falo, aquela semana foi péssima, eu tô falando de um passado bem distante, não tá próximo de mim, porque eu posso estar falando aquela semana do ano passado, eu posso estar falando aquela semana, lembrando de uma semana bem difícil que passou. Então, vai estar relacionado ao pronome demonstrativo temporal. Então, a gente viu o espacial e viu o temporal. Agora, a gente vai ver o no discurso. Um exemplo no discurso é: desejo sinceramente isto, que fique alegre. Ou seja, eu faço menção a algo que vai ser dito. O pronome isto, ele tá no discurso e eu vou dizer algo do que isto quer dizer. Então, ele vai estar fazendo menção ao que vai vir a seguir. Se eu uso o exemplo, que seja cheio de saúde, é isso que desejo. O isso, ele vai estar relacionado ao pronome no discurso, porém ele vem depois do que eu já falei. No primeiro, eu faço menção do que eu vou dizer. Nesse é diferente. Foi feito o discurso e aí o uso do pronome isso veio depois do discurso para o que eu disse. Se eu uso o exemplo, romance e comédia são filmes que gosto. Esse me faz rir, aquele me faz chorar. Esse, ele vai estar ligado no que está mais próximo dele. Qual é o que está mais próximo dele? Comédia. Então, esse me faz rir. Então, esse eu tô relacionando a algo que tá perto de mim. Agora, se eu falo aquele já quer dizer que é algo que está mais longe de mim. Então, eu vou estar dizendo que o romance é. Então, quando eu vejo a frase assim, eu vejo o que tá próximo e eu vejo o que tá longe. Quando estiver próximo, eu vou estar usando esse próximo de mim, esta próximo de mim. Então, são palavras próximo de mim. Agora, aquele, aquilo, aquele, são todas as palavras distantes de mim. Agora, falando das pessoas do pronome, pessoa do plural e do singular. Se eu falo bem assim, a primeira pessoa do singular sou eu. Então,
são aquelas pessoas que estão próximo do que falam. Então, quais são esses exemplos? Este, esta e isto. Se eu fosse usar o plural, esta, estes. Então, se eu falo bem assim, esta bolsa é minha. Esta, eu. Primeira pessoa do singular. Agora, se eu falo, estas bolsas são minhas, eu já estou usando o plural dela. Agora, na segunda pessoa do singular, se eu falo bem assim, essa calça é sua. Então, eu tô falando com a pessoa que está próximo de mim. Essa calça é sua, não é minha, é sua. E qual é os exemplos que eu posso usar para esse? Esse, essa, isso e os plurais dessas palavras. A terceira pessoa do singular. Aquele, aquela, aquilo são os exemplos dele. São aquelas pessoas que não tá próxima, não sou eu, não é aquela pessoa que eu tô falando, e nem tá próxima da gente, ela está longe. Se eu falo bem assim, aquela bolsa é dela, dela é aquela pessoa que não está perto de mim. Então eu tô usando a terceira pessoa do singular, ou usando plural, usando a pessoa do plural. E o pronome demonstrativo é isso. Ele vai mostrar o lugar. Como ele é uma coisa que demonstra ou indica o lugar de uma coisa ou pessoa, então vocês poderão perceber que as palavras que foram ditas aqui, que os exemplos que foram usados, é para mostrar exatamente isso. Pessoas que estão perto, pessoas que sou eu, que está perto de mim e que estão longe. Então, eles são usados exatamente para isso, para demonstrar o lugar. Vocês viram os 3 tipos que tem, e mais as pessoas dos pronomes, o eu, tu, nós, vós, eles, elas. E é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, pode entrar em contato comigo, que eu tiro a dúvida de vocês, tá ok? Obrigada e até a próxima aula.